Hoje nós temos aqui o que o sucesso envolve, tá? O que o sucesso envolve. Então nós vamos lá em Lucas 12, 47, 48, que fala assim: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então nós temos aqui, Jesus deu boas instruções para seus discípulos sobre questões como integridade, ansiedade, convicções, resoluções de problemas, zelo, avareza, prioridades e confiança em Deus. Por que esses assuntos? Porque Jesus pretendia ensinar para seus discípulos e seguidores como se navega na vida e como se deve viver de forma a obter sucesso. Resumindo a perspectiva do Senhor a respeito de uma vida bem-sucedida, teremos de dizer que o sucesso envolve. E aí eu faço uma pergunta, não para você, mas para o pastor Rogerinho: por que esse assunto? Por quê? Por quê? É muito interessante, Guerra, porque nós temos uma tendência muito grande em ir para os extremos. Sim, né? com certeza. Ou a gente vai e considera uma vida de sucesso, entre aspas, Sim. ou se a gente não consegue aquilo que deseja, já foca logo uma situação de fracasso. Sim. Então, normalmente, nós temos essa tendência, ou vemos as pessoas como uma pessoa de sucesso, ou vemos uma pessoa fracassada. E isso também acontece conosco. Se as coisas parecem que estão indo tudo bem, nós nos sentimos com sucesso. Sim. Né? Mas se as coisas começam a não sair do jeito que a gente planejou ou pensou que fosse, a gente já começa a sentir fracassado, já começa a achar que é retaliação, já começa... Aí já vai... Não é verdade? A escolha já é negativa. Isso. E a gente tende realmente a ir para o outro extremo. Claro, todo mundo quer resultados positivos, todo mundo quer resultados satisfatórios, e o que melhor nós poderíamos definir como sucesso é exatamente isso: resultados satisfatórios, ou alcançar resultados desejados e planejados. Porque o fracasso é exatamente o oposto. Na realidade, nós não definimos um fracasso. Fracasso é uma situação que não foi resolvida ou um projeto que não foi realizado. Então, esse fracasso, muitas vezes, é uma situação momentânea. Só que nós temos uma tendência, é aquele negócio, né? Nós temos uma tendência a permanecer no deserto, Sim, nós com temos uma certeza. tendência a permanecer no Getsemane, nós temos uma tendência a permanecer no fundo do poço, não é? Tem que entender que vem passageiro. Fundo O da passageiro, caverna. uma hora vai ter que descer. Fundo da né? caverna, todas essas coisas parecidas. E a palavra diz, é passageiro. O passageiro, uma hora ele desce, né? Desce. Aliás, Dependendo onde é que ele está. Ou num camelo, ou num ônibus, ou num avião. Eu prefiro o bonde, que não precisa nem esperar o bonde parar. Você pode sair dele Se é mineiro, ele vai falar que é. Se é Com mineiro, ele vai certeza. falar que é trem. trem. É trem, a mineira é trem. Mas meu pai. é exatamente essa questão que torna esse assunto um assunto bem interessante para nós. E o Senhor Jesus, ele estava preocupado, sim, com essa questão do relativo sucesso. Não por causa de uma satisfação pessoal somente, mas porque ele tinha estabelecido planos e metas, né, e para a sua igreja, isto é, para cada um de nós e para os seus discípulos. E ele então se preocupou em preparar os seus discípulos para isso. Nós já falamos muitas e muitas vezes o quanto ele preparou os seus seguidores para as adversidades, para os problemas. Sim. E nós vamos ver que
ter uma vida de sucesso, isto é, alcançar os objetivos, ele envolve determinados passos e grandes momentos, né? E na maioria deles, vamos assim dizer, envolve trabalho, né? E isso o Senhor Jesus deixou muito claro. Então, o sucesso ou alcançar os seus objetivos se envolve trabalhar em função disso. E é muito interessante que quando você leu a introdução, Sim. sobre algumas coisas que o Senhor Jesus estava ensinando, ele ensinou sobre ansiedade, né? Mas a primeira coisa que você citou foi a integridade. Foi integridade, foi o primeiro tópico aqui, Então, integridade. Foi é preciso muitas vezes ter essa visão e ser íntegro para que se alcance o objetivo daquilo que se quer, né? Ok. Nós já temos aqui algumas participações. Tem aqui DDD 24. Bom dia, a paz de Cristo, meus amados pastores. Preciso fazer um trabalho como esse na minha igreja. Como eu faço para convidá-los e organizar a Clínica da Alma aqui? É a Andréia Barbosa de Paulo de Fronten, no interior de São Paulo, do Rio de Janeiro. Minha irmã André, envia para a gente um e-mail, tá bom? E eu pedi para a nossa produção colocar o nosso e-mail aqui na tela. E aí você pode enviar solicitando que uma data para fazer o evento da Clínica da Alma na sua igreja. E aí a gente vai passar, né, o pessoal lá vai passar as instruções para você, explicando tudo que envolve, né, questão de recursos, enfim. Não é nada assustador não, viu? Fica tranquilo. E de preferência no inverno. Nós temos um irmão aqui que ele avessa calor, né? Até porque nós tivemos aí final de semana passado no Rio, né? É região bem quente ali, né? Então, mas estava bom, Tava, 42, né? Tava bom, na sombra. Ou dentro do Até a ar-condicionado, sombra né? estava suando. É verdade. Temos aqui DDD 35, a paz, pastores. Sou a Raquel de Poços de Caldas e quero pedir oração para todos os sentidos da minha vida. Ok, Raquel, nós vamos orar sim e apresentar o Senhor em nome de Jesus, viu? Para que o Senhor possa aí fazer a obra necessária na sua vida. Bom dia, paz do Senhor, sou de Açailândia. Ontem tive um sonho, eu nem vou ler, eu vou te pedir, por favor, envia também para o nosso e-mail o seu sonho, tá? Então é o mesmo e-mail, é o mclinicadalma@gmail.com, e aí a gente vai olhar sobre isso, tá bom? E dar uma olhadinha exatamente o que de repente esse sonho significa. A paz do Senhor, sempre assisto o programa, é uma bênção. A minha amiga, assistindo comigo, pediu para os pastores orarem pela sua família, pela sua saúde e pelo seu esposo, pois o mesmo bebe e não deu para entender. Deus continue abençoando todos vocês, em nome de Jesus. É a Giselda de Irecê, na Bahia. Ok, nós vamos orar assim, tá bom? Olha, nós temos aqui a questão disso aqui. Resumindo as perspectivas do Senhor a respeito de uma vida bem-sucedida, teremos que dizer que o sucesso envolve. Primeira coisa que ele envolve decisões. Devemos conhecer a verdade e aceitá-las. Já que eu fiz uma pergunta para o pastor Rogerinho, eu quero fazer outra. É fácil tomar decisões? Guerra, não é fácil nem tomar decisão, como também não é fácil discernir a verdade. Nem tomar e nem comer. Nem comer, né? Eu lembrei agora do Jânio Quadros. Né? Como bebo porque é líquido, se fosse sólido, comê-lo-ia. É isso mesmo. É mesmo. Mas não é fácil, Guerra, nem tomar decisão, como também não é fácil discernir Sim. e saber a verdade antes da decisão. Eu acho que essa questão da decisão e o que antecede essa decisão, que é o discernimento da vontade de Deus e alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, alinhar a visão que a gente está tendo
da visão do propósito de Deus para nós. Isso realmente não é muito fácil. Mas e aceitar também não é fácil. Aceitar não é fácil. Nossa, é difícil então não também. é fácil discernir, não é fácil muitas vezes aceitar, e isso acaba dificultando o processo de decisão. Com certeza. E que muitas vezes esse processo de decisão ele acaba sendo um processo demorado, e por ser demorado acaba sendo mais sofrível do que precisava ser. Sim. Mas não há como você alcançar um objetivo e um propósito se não tomar uma decisão e não ir em direção a esse propósito. Então, se o sucesso, né, como a gente estava falando, é alcançar os objetivos, então você precisa tomar uma decisão de ir na direção desses objetivos. Do objetivo, né? Isso mesmo. Então, Paulo ele diz isso quando ele fala, faz uma ilustração a respeito do corredor, né, ou do atleta que está competindo. Né? Então, é preciso realmente não somente tomar uma decisão, mas se preparar para essa decisão e não desistir no meio do caminho. Não parar no meio do caminho. Não parar no meio do caminho. Sim. Então, e nem pegar atalho, né? Acontece muitas vezes. Os atalhos são os sacrifícios depois. É amenizador, né? Então busca esses atalhos, né? Pode ir, Guerra, no outro. Nós temos aqui a questão do serviço. Devemos ver onde há uma necessidade e resolvê-la. Até que ver onde há uma necessidade, tudo bem, agora resolver que é o problema. Mas é exatamente essa questão da resolução que vai te levar para um patamar, né, diferenciado. Porque se você resolve aquelas situações, resolve os problemas, você acaba sendo uma pessoa que assume um papel de mais influência. A gente, inclusive, vê isso a respeito de liderança. Quanto mais você está apto para resolver problemas, maior vai ser o seu acesso a uma posição de liderança. Com certeza. Porque problemas tem em todo lugar e tem em todas as pessoas. Sim, isso aí né? é normal. Eu acho que o único lugar que não vai ter problema é no céu. Né? Lá não. Pelo menos a gente não tem essa visão com de certeza. que lá teremos problemas. Mas porque lá já está tudo resolvido. Né? Então não tem. Então, nós vamos ter sempre que tentar não somente ver os problemas. E aí tem duas coisas que vale a pena considerar. Primeiro é a visão do problema, porque, Guerra, muitas vezes as coisas estão diante dos nossos olhos e nós não conseguimos enxergar. Esse não conseguir enxergar pode ser por uma falta de capacitação nossa, né? Porque a gente não tem conhecimento naquela área, então não consegue ver que ali tem uma situação que é um problema, ou outras vezes não é por falta de capacitação, mas é por falta de compaixão e identificação. Né? Então a gente até está vendo a situação, mas aquilo não é relevante para nós. Se não é relevante, não há essa identificação, isso passa. É uma situação interessante. Agora, ver o problema, identificar o problema e avaliar. Tenho condições de resolvê-lo? E se eu tenho condições de resolvê-lo, aí eu volto no primeiro ponto. Tome a decisão de fazê-lo. Isso, aí entra a decisão. Rogério, nós temos aqui a participação. Oi, a paz para todos do programa Clínica da Alma. Estou sempre aprendendo com vocês. Eu sou o José de Jesus Santos de Salgado, Sergipe, né? O pessoal lá de Salgado sempre nos acompanhando. Temos aqui outra participação. Bom dia. Uma pergunta. Uma pessoa que é cristã, mas tem ainda dificuldades em dizimar e ofertar, influencia no sucesso financeiro? Tenho muitas dúvidas nesse sentido. Rogério, a Bíblia ela diz isso de uma maneira muito clara, né? Apesar de, principalmente no contexto do Novo Testamento, ela não usar exatamente a palavra dízimo, mas ela fala de ofertas, mas ela fala do princípio e da lei da semeadura. Isso. Né? E isso é muito interessante. Se você quer prosperidade financeira e quer ter uma vida abundante, precisa abundar na vida do outro, e se você quer colher, precisa plantar.
né? Esse é um princípio, tá certo? Agora, é muito interessante quando a gente pensa nessa questão da prosperidade financeira ou do sucesso financeiro, sem estar associando isso a uma função extremamente importante da riqueza, que é exatamente compartilhar dos recursos que tem. Sim. Então, rico não é aquele que tem muito dinheiro. Rico é aquele que vive bem com o que tem e o que tem, ele vai abençoar a vida de outros e fazer com que aquilo que ele tem seja aplicado para continuar tendo. Não existe nenhum conceito de riqueza que você vai encontrar que não inclua a questão do doar, a questão da oferta que a gente está dizendo, né? No sentido do contexto da pergunta, do contexto bíblico, que é essa doação ou essa entrega de parte daquilo que você tem. Todos os conceitos de riqueza que você for ver, você vai ver que essa visão da doação, ela está incluída. Então é aquele negócio, se você quer ter sucesso financeiro, quer ser rico, aprenda a ser rico, não é? E o melhor motivo para ser rico não é o medo de ser pobre. Aliás, esse é o pior motivo para ser rico. O pior motivo para ser rico é o medo de ser pobre. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.